Você já deve ter ouvido falar que a Lua está se afastando da Terra pouco a pouco. Mais especificamente, o satélite está se distanciando de nós a uma taxa de 4 centímetros ao ano. Recentemente foi divulgado que a fiel companheira de nosso planeta, além de se afastar de nós, também está encolhendo. Isso mesmo, a Lua está diminuindo. Por sorte, esse fenômeno também acontece de maneira bem lenta, assim como o afastamento, e prova que a Lua é mais ativa do que muita gente pensa. Porém, o fato da Lua estar diminuindo tem um significado muito maior do que talvez possa parecer. A descoberta foi feita depois que cientistas da NASA analisaram mais de 12 mil imagens que revelaram que o encolhimento se deve ao fato de seu interior estar esfriando. As imagens de uma sonda enviada pela Companhia Espacial Americana mostram pequenas elevações na cratera lunar Mare Frigoris, localizada perto do polo norte da Lua. Os cálculos dos especialistas mostraram que a superfície lunar diminuiu cerca de 50 metros nas últimas centenas de milhões de anos. Segundo os cientistas, o movimento é lento, mas sem pausas. No vídeo de hoje, apresentaremos mais detalhes para entender o porquê de a Lua estar diminuindo. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Ao contrário do que possa parecer, a Lua é geologicamente ativa. Isso é estranho de se pensar, visto que não existem formas de vida na Lua, e com exceção das colisões de rochas espaciais e visitas de sondas e artefatos enviados pelos terráqueos, nada parece acontecer por lá. Porém, segundo astrônomos, a atividade geológica na Lua acontece de maneira discreta, mas sim, existe. Nós sabemos disso porque algumas missões que viajaram até o satélite, mais precisamente as missões Apollo 12, 14, 15 e 16, deixaram na superfície do corpo celeste algo que se tornou importantíssimo para o estudo do mesmo muitos anos depois. Nas missões tripuladas que a humanidade fez à Lua, com exceção da última, a Apollo 17 e da Apollo 13, que não completou sua missão, uma mesma cena se repetiu todas as vezes. Enquanto exploravam o terreno e coletavam amostras, os astronautas tinham a tarefa de posicionar um sismógrafo na superfície lunar. Foi graças a esses equipamentos utilizados para detectar tremores de terra que a NASA colheu dados de 28 pequenos abalos sísmicos na Lua entre os anos de 1969 e 1977. Abalos sísmicos são fenômenos naturais que fazem com que a superfície trema intensamente. Ou seja, o tremor produzido no interior da crosta terrestre também pode ser simplesmente definido como terremoto. Geralmente é causado pelo choque das placas tectônicas de profundidades variadas abaixo do solo. Resumindo, tal evento é bem comum no planeta Terra, por isso é uma surpresa saber que também ocorre na Lua. Apesar de não ter placas tectônicas ou sofrer influência de vulcanismo, a Lua também possui atividade geológica considerável. Acreditava-se até então que os terremotos registrados de intensidade entre 2 e 5 na escala Richter costumavam ser resultado de 3 aspectos principais: o puxão gravitacional causado pela Terra, chuvas de meteoros ou ainda mudanças bruscas de temperatura que expandem e contraem o solo, criando falhas geológicas. No entanto, tal ideia foi substituída por algo mais surpreendente. Mais recentemente, cientistas reuniram argumentos para afirmar que os terremotos podem ser também causados por outro fenômeno: o fato de a Lua estar encolhendo. Isso mesmo, a Lua pode estar diminuindo. De acordo com a NASA, nosso satélite natural perdeu 50 metros de diâmetro em algumas centenas de milhões de anos. Tudo porque o núcleo rochoso de seu interior está ficando mais frio e, portanto, está liberando energia na forma de calor. De acordo com o cientista Thomas Waters, do Centro de Estudos de Terra e Planetas do Museu Nacional do Ar e do Espaço nos Estados Unidos, o encolhimento faz com que a superfície da Lua ganhe elevações e escarpas. Para entender melhor como tal evento acontece, podemos pensar num exemplo básico. Tal como uma uva se enruga, por assim dizer, ao se tornar uma uva passa,
Escarpas se formam na Lua conforme o satélite natural da Terra diminui. Essa foi a explicação da NASA em uma nota oficial divulgada pela companhia. Porém, ao contrário do que acontece com a casca da uva, que é flexível, a crosta da Lua é rígida e se quebra quando seu tamanho diminui, formando falhas onde um segmento é empurrado para cima de outro. Com a quebra das camadas de rocha, surgem fraturas no solo da Lua. O núcleo, ao perder calor, libera energia na forma de tremores de terra. Nossa análise revela as primeiras provas de que essas falhas permanecem ativas e provavelmente produzem abalos sísmicos ainda hoje, enquanto a Lua continua esfriando e diminuindo, disse o cientista Thomas Waters. Ou seja, os cientistas acreditam que a atividade que se dá na Lua é um tipo de falha que se caracteriza pela sobreposição de uma placa tectônica menos densa a outra de maior densidade. Esse fenômeno ocorre em decorrência do resfriamento do núcleo do satélite, que faz com que seu volume diminua e a superfície se comprima. Aliás, algo semelhante é observado em Mercúrio, cujo raio sofreu uma redução de 7 quilômetros nos últimos 3 milhões de anos. Durante muito tempo, acreditou-se que esse processo de resfriamento tinha acabado e as falhas observadas na superfície da Lua formadas há centenas de milhões de anos. Isso começou a mudar a partir de 2009, quando astrônomos começaram a fazer imagens da superfície da Lua com o LRO, sigla para o Lunar Reconnaissance Orbiter. As imagens do novo satélite passaram então a revelar o contrário. Muitas das falhas tinham poucos milhões de anos de idade, quase nada em termos astronômicos, e poderiam continuar ativas. Um estudo publicado recentemente na revista Nature Geoscience resolveu usar o banco de 12 mil imagens captadas pelo LRO para testar essa hipótese. Para isso, os cientistas criaram um algoritmo capaz de calcular o epicentro de cada um dos tremores lunares captados durante as missões Apollo entre 1969 e 1977. A ideia era entender se eles poderiam ter alterado o solo lunar, causando novas fissuras em algumas das 3.500 falhas detectadas pelo LRO. Foi assim que os cientistas da NASA notaram que algumas dessas fissuras de fato tinham relação com abalos captados pelos sismógrafos da NASA. Da lista original de 28 tremores captados há quase 50 anos, cientistas identificaram 8 que modificaram o solo em áreas próximas aos pontos que as naves espaciais da missão Apollo tinham pousado vários anos antes. Por via das dúvidas, o grupo fez outras 10 mil simulações a fim de calcular a chance de que o algoritmo chutasse esses locais e acertasse por coincidência. Assim, a equipe de pesquisadores descobriu que a chance disso acontecer era de somente 4%. Ou seja, perceberam que o fato da Lua estar encolhendo pode mesmo explicar os terremotos que são sentidos por lá pelos sismógrafos instalados em sua superfície. Para mim, esses achados demonstram que precisamos voltar à Lua, disse Nicholas Schemer, que participou do desenvolvimento do algoritmo usado no estudo. Aprendemos muita coisa com as missões Apollo, mas elas cavaram apenas a superfície, por assim dizer. Com o trabalho integrado de sismógrafos mais modernos, podemos fazer grandes avanços em relação ao que entendemos de geologia da Lua, completou Nicholas. Próximo aos locais das falhas geológicas que falamos antes, os pesquisadores também encontraram rastros deixados por rochas lunares que foram movidas de lugar, evidentemente não por aliens ou seres lunáticos, mas possivelmente por conta de terremotos. Também encontraram vestígios de depósitos de sedimentos, possivelmente causados por deslizamentos. Assim como a Lua, Mercúrio também tem sofrido com uma redução de seu diâmetro. Obviamente, a atividade geológica na Lua acontece em uma escala muito menor do que em Mercúrio. Mas o fato é que, ao que tudo indica, o fenômeno está provocando o lento encolhimento do satélite. E qual a importância de saber disso, uma vez que nós, terráqueos, nem sequer vamos notar a diferença no tamanho da Lua? Segundo os cientistas envolvidos na pesquisa, considerando que existem vários projetos em andamento visando a instalação de uma base lunar e de explorar o satélite, é bom ter conhecimento de quais áreas podem oferecer instabilidades no futuro. A próxima missão tripulada para a Lua está organizada pela NASA para acontecer em 2024.
temos até lá para compreender ao máximo o que cada um dos declives da superfície lunar pode nos dizer.